Gramática com Viviane Martins Savante, aula de hoje, o nosso tema, tipos de textos. Dissertativo. Dissertação significa que você vai construir um texto, vai elaborar um texto de acordo com a sua ideia. Você vai refletir sobre algo, né? E você vai ali construir, com base no seu pensamento, um texto. Esse texto precisa ser elaborado em terceira pessoa. Você não pode, por exemplo, dizer eu vou, eu faço, eu digo, eu relato. Porque se você for usar essas frases, você vai construir uma redação em primeira pessoa. Então, você precisa redigir em terceira pessoa exatamente para que o avaliador entenda que você construiu um pensamento com base naquilo que você estudou, naquilo que você pesquisou, e você vai dar o seu posicionamento, se você é contra, se você é a favor, sem você se envolver a ponto de transmitir uma mensagem em primeira pessoa. Então, vai ser uma mensagem objetiva, uma mensagem direta, clara, sem rodeio. E o texto, ele precisa demonstrar conteúdo. Demonstrar que você realmente sabe, que você estudou, que você foi em busca, pesquisou dados, estatísticas. Quem for ler a sua redação precisa sentir isso. Essa pessoa estudou. Essa produção textual está excelente. Então, quando você transmite a sua mensagem de acordo com o seu estudo, você estudou todas as regras para a construção de um texto dissertativo, você vai garantir as suas pontuações no que se refere à prova de redação. A redação inclui não só escrever. A redação é só escrever, é só estudar vários livros e escrever. Não. A redação é um conjunto de critérios, de elementos. Por exemplo, você vai precisar estudar o tópico ortografia, classe gramatical, sintaxe, semântica, ficar com o dicionário ao lado. Quando você for estudar, sempre, qualquer matéria, vai ser necessário você estudar as pontuações, acentuação, o significado da palavra, que é o principal, porque para construir uma redação, você precisa entender o significado da palavra. Qual o sentido que está por trás de uma palavra,
por trás de uma frase. O seu texto tem que sentido? Qual o objetivo real desse texto? Por que você elabora esse texto? Por que tem essa necessidade de elaborar, de transmitir essa mensagem? Então, é preciso entender que uma construção de um texto precisa ter sentido, né? Quando você cria algo, tem que ter sentido. Você quer criar algo na sua empresa e você quer mostrar para o público o que você desenvolveu. Então, tem que fazer sentido ali aquela criação. O texto não é diferente. O texto, você tem que ali argumentar e transmitir a sua ideia. Qual é o sentido daquela criação daquele texto? Vai fazer sentido? Gostou? Rimou? Então, precisa fazer sentido o texto na vida de um público, na vida de alguém em particular, na coletividade. Qual o propósito, né? Vai atingir quem? Qual é o alvo? Qual é o público? É necessário mesmo a construção do texto, da frase, da elaboração do texto. Então, tudo é preciso levar em consideração a palavra adequada, a frase ali no momento certo. Então, tudo é levado em consideração quando a banca examinadora corrige a prova. Tudo é levado em consideração, tudo relacionado à língua portuguesa no que se refere a uma construção de produção textual. Então, sabendo dessa linha de raciocínio da banca examinadora ou de quem for corrigir a redação, que vai ver, vai pegar o texto, você precisa realmente transmitir aquilo que você pensa, porque existem muitas pessoas que elaboram textos e acham que transmite uma mensagem, mas na verdade vai transmitir outra. Por quê? Porque não prestou atenção no que escreveu, né? Não leu, né? Leu, mas não releu, né? Então, é importante produzir um texto e reler quantas vezes for preciso, né? Para realmente você ter certeza que você transmitiu ali a ideia certa. Porque quando você transmite, faz uma produção textual e transmite uma ideia errada, pode você não conseguir o objetivo que você almeja. Tá? Por exemplo, o concurso público mesmo, o Enem, você pode sair até do tema. Então, a importância do sentido de você estudar esse tópico, principalmente para você que quer fazer uma prova de redação. Agora, como conseguir o hábito da produção textual, de elaborar vários textos, que é uma redação padrão para concurso público? Você pode conseguir exatamente por meio da lógica, né? Quando você faz uma redação, precisa ter uma lógica, né? E essa lógica você consegue construir com base na semântica, no sentido, né?
a você atender ali todas as normas gramaticais no que se refere à semântica, o sentido. É você ali compreender sobre crase, que é importante. É você compreender sobre crase, que é de suma importância também, né? Agora, a produção textual, ela é importante no que se refere dissertativo, que você vai ali redigir, você vai transmitir ali um posicionamento. A argumentação precisa ser plausível, né? De acordo com o tema, é uma argumentação. E a argumentação, ela precisa ter base em estatística, em dados, no tópico que você estudou e domina, porque a produção textual é exatamente isso. Você consegue ali observar quando a pessoa produz um bom texto, quando ela domina um tema, quando cita exemplo, quando faz comparações, quando fortalece ali a argumentação por meio de dados, estatísticas, citações. É muito importante. Agora, produção textual, né, não se refere à cópia. Você copiou um determinado autor ali, copiou, leu várias vezes, depois vai lá fazer a redação e transmitir para o papel. Não. Dissertativo não é dessa forma. É você criar um texto, né, criar de acordo com a sua ideia e você se posicionar. É você se posicionar ali acerca do tema que você propõe ali naquele texto. Qual é o tema que você ali acha relevante, né? De você ali mostrar ali, né? Então, você precisa se posicionar. Você precisa ali dar o seu parecer, né, de acordo com o tema. O tema, você precisa, no final, você dar uma solução. No final, você precisa dizer ali, apesar dos problemas, apesar do tema, né, debatido na sociedade, existe um caminho, né? Então você precisa oferecer também ali uma solução, porque quando uma pessoa dá uma crítica, precisa ser construída, né? Uma crítica precisa ali ser uma crítica que você possa ali dizer, conclui-se que dessa forma, nesse caminho. Então, você precisa apresentar o que vai melhorar ali para uma população, para uma sociedade, enfim, né? Então, a ideia precisa ser construtiva. A redação, ela vai contar com os conectivos, vai precisar das preposições, vai precisar das conjunções, né? Então, é justamente para ter o elo, para a frase ter sentido, né? Porque existem palavras que por si só já têm um sentido, mas tem algumas frases que você precisa ali colocar ali uma preposição ou conjunção para
fazer sentido, uma construção ali de uma mensagem. Então, a dissertativo é você não, é dissertativo, eu vou escolher aquela palavra enorme, eu vou escolher, sabe, aquelas palavras difíceis, eu vou dar bastante rodeios e para você construir uma redação de excelência, uma redação nota 10 para Enem, para concurso público, você precisa se colocar no lugar do outro. Se fosse você, como que você gostaria de receber esse texto? Qual é a forma? Como que seria o seu posicionamento? Então, se você for pensar assim, a sua redação vai ter amor, empatia, paz, felicidade. A pessoa que vai pegar a sua redação vai sentir isso, vai ter esse sentimento. E a redação, ela não pode ser construída, por exemplo, algo que seja contra, né, a Constituição. Uma redação não pode ser construída para concurso público, Enem, ou para alguma empresa, né, que tem esse fim, né, que é ela pedir a elaboração da construção de uma redação. Nada que for contra, por exemplo, não pode você elaborar um texto, uma redação, algo que seja contra os direitos humanos. Também não. Tem que ser o tema e dentro da legalidade. Mas por quê? Liberdade de expressão. Então, por pensar desse jeito que a liberdade de expressão, ninguém é obrigado a nada, por pensar assim desse jeito, que existem muitas pessoas que estão, que receberam sanção. Por quê? Precisa entender o pingo à letra. Liberdade de expressão não significa eu ferir o direito do outro, cometer irregularidade, ilegalidade, ofender, difamar, injuriar, falar palavras fora da legalidade. Então, é a pessoa fora da Constituição, né? Então, precisa entender que, trazendo isso para o nosso tema, que é texto dissertativo, precisamos compreender que a elaboração do texto significa a pessoa respeitar, significa a pessoa ali construir um texto com base na ética. Então, muitas vezes as pessoas elas acham que eu sou dona de mim, vou fazer o que eu bem entender e pronto. Será que é por aí? Será que o caminho é esse? Sair atacando todo mundo e todos? Será que é dessa forma que a vida funciona? Será? Então, não é assim desse jeito, né? Então, em cada setor existe uma ética, existe uma forma, né? Então, a redação também é por aí. A redação funciona dessa forma.
É nesse caminho. A redação, você precisa ter uma ética para você construir o seu texto. Ah, mas o texto é meu, é seu, mas precisa também existir ali a ética. Você vai contribuir para um público. E o público espera exatamente isso. A sua ética, a sua desenvoltura, aquilo que você aprendeu lá desde criança, que é a questão da educação, que é a questão do amor, que é a questão de ali estender a mão para o ser humano. Então, é isso, né? É com base nesse sentimento que alguém espera de um autor, né? De alguém que vai ali construir, elaborar um texto. Né? Até porque, analise, um autor que elabora um bom texto com base nesse perfil que eu mencionei, né? Que é um perfil adequado para quem produz um texto, a pessoa ela vai querer comprar um livro. Por quê? Porque vai valer a pena ler. Vai fazer sentido você ler de acordo com os seus preceitos, de acordo com o que você acredita, de acordo com a sua cultura ou até mesmo a sua religião. Vai fazer sentido para você. Então, o texto dissertativo é assim. A pessoa ela vai avaliar ali o seu texto, mas ela tem aquela conscientização que ela vai ler o texto daquele sujeito, daquela pessoa, com base no respeito, seriedade, compromisso, respeito ao próximo, e etc. Então, a pessoa ela já vai com esse pensamento para corrigir. E depois ela começa a avaliar se obedece às regras gramaticais, se tem coerência, coesão, né? Se a pessoa ali do nada mudou de tema, porque acontece isso, minha gente. Inicia o tema proposto a banca examinadora e no meio da redação a pessoa ela constrói um outro tema e desenvolve até o final. Então fica um texto com 2 temas. Então, a banca examinadora, ela não aceita dessa forma. E o adequado, o ideal é obedecer às normas, né, da produção textual da banca examinadora. E a banca examinadora, ela não vai logo de início dizer: você precisa se atentar nas pontuações, na semântica. Ela não vai te orientar, ela vai enviar, que vai publicar um edital que vai conter ali o conteúdo programático da sua prova. E você vai observar que vai ter prova objetiva e vai ter redação. Ah, mas o que vai cair nessa redação? Vai cair o que é suficiente para alguém avaliar uma frase, uma palavra, um texto. O que é necessário? É necessário você construir ali tudo que precisa para a construção de uma ideia.
E você vai precisar da classe gramatical, da sintaxe, da semântica, dos conectivos. Então, você precisa entender, né? Principalmente ali o verbo, né? Que o verbo tem presente, subjuntivo, pretérito perfeito e imperfeito. Então, você precisa entender o tempo também, o modo, aprender adjetivo, substantivo. Quando você entende o significado das palavras, te facilita a compreensão e não te induz você ao erro, porque você sabe o que está por trás da palavra. E dissertativo é você entender que você precisa ser objetivo. E para ser objetivo, você precisa deixar, né? Eu vou agora colocar várias palavras só para poder, aquela expressão encher linguiça, não faça isso. Direto ao ponto é melhor, sem rodeio, a linha reta é melhor, porque você produz a sua mensagem de forma rápida e eficiente e entrega a qualidade. Está bom ou está ruim? É dessa forma. É você ali entregar ali a mensagem que você tem como proposta, como objetivo. E deixar ali para a banca examinadora avaliar. E como fazer para ser habilitado? Como aderir à prática da redação? A prática você consegue quando você lê bastante livro de história, né? Você vai ler ali vários livros de histórias, então você vai começar a observar como que é ali aquela conexão, aquela contação de história, como que é ali, como que segue a lógica. Você vai observar o tempo, você vai observar ali o período, o modo, vai observar ali o cenário. Então, quando você lê e observa, né, você aprende. E você vai além. Não é só ler livros de histórias. É importante você também entender que aprender redação é escrevendo. Vou usar essa expressão entre aspas. Então, é dessa forma. Você só vai aprender dessa forma. Por quê? Quando alguém vai andar de bicicleta, ela vai aprender com toque. Ela vai pegar a bicicleta e ela vai andar. Ela vai aprender na prática. A redação é assim, é na prática. Perceba que a fala não pode ali você achar que a fala, tudo que você vai ali
ter um diálogo, você vai falar, você, então eu vou com base na fala. O que a fala ensina no que se refere a uma produção textual? Ela ensina quando se refere à lógica, quando alguém vai ali transmitir uma lógica para um público, uma argumentação. Então, é assim que é a redação. Agora, a fala é diferente da escrita. Então, não podemos... vou falar de acordo, né, com o meu dia a dia, do meu cotidiano, e vou transmitir para uma redação. Então, não é assim, né? Porque se você for fazer dessa forma, você vai transmitir ali o seu dialeto, né? Muitas vezes vai trocar o E pelo I, o O pelo U, e vai fazer uma salada ali e não vai conseguir atingir a pontuação que você precisa. Porque quando se fala em redigir uma redação, é com base na norma da língua portuguesa. E a norma da língua portuguesa não aceita ali, nesse momento, né, de redigir redação, ele não vai aceitar o dialeto, não vai aceitar ali uma conversa descontraída. Então, o que vai aceitar é somente a norma culta. É você realmente obedecer ali às regras gramaticais. Somente. Então, a redação, ela precisa seguir uma lógica, né, para haver entendimento. Então, com a lógica, eu consigo ali ter entendimento de que a banca examinadora vai atribuir o ponto necessário para aquela redação. Então, a importância de você estudar a classe gramatical com base na produção textual é de suma importância e relevância, né? Então, tudo contribui para uma avaliação. É a forma de escrever, né? A forma de escrever, a letra, o bom senso, dosar as palavras, né? Eu costumo dizer que nada com excesso presta, nada na vida com excesso presta. Então, a redação não é diferente. Teve excesso no que se refere a adjetivo, qualidade, não vai ficar legal. Os adjetivos, eles servem para estética do texto, da frase. Mas se você colocar muitos adjetivos, muitas qualidades, vai transmitir para o seu público, quem vai avaliar aquele texto, que você não tem conteúdo. Então, partindo desse princípio, tudo que você precisa é apresentar a verdade. Então, se você precisa apresentar a verdade, você não precisa ali colocar qualidades
em excesso. Tudo que você precisa é você ali redigir com base nas suas pesquisas. Então, estudar o tópico dissertativo é você estudar de forma detalhada, minuciosa, vários tópicos ali, né? Tudo que se refere à construção de uma redação. Então, quando você pesquisa sobre dissertativo, você tem vários tópicos dissertativo, como dissertar, como fazer uma boa redação, redação nota 10. Então, são vários temas que você pode buscar para você ter entendimento, para você compreender, dominar o assunto. Não é só escrever, você precisa ter ideia da modalidade que você vai fazer. Qual é a modalidade? Tipos de textos dissertativo. Os tipos de textos dissertativo, ele vai ter uma forma. Qual seria essa forma? A forma é introdução, desenvolvimento e a conclusão, né? O tipo de texto dissertativo mais comum, o que você mais vê, é tese acadêmica, artigo científico, debate, monografia, conferência, artigo de opinião. Também tem aquela parte editorial. Lá vai ser realmente um texto objetivo, é um texto cuidadoso, né? É um texto que vai obedecer às normas gramaticais. O texto dissertativo, ele vai transmitir uma informação ou uma argumentação. Vai defender ali a tese, né? Uma argumentação, contra-argumentação. Então, vai transmitir uma mensagem que você vai compreender, que é tipo de texto dissertativo pelo seu perfil, terceira pessoa, a mensagem é clara, objetiva, obedece às normas gramaticais. Então, existe uma marca que você consegue identificar. E você é avaliado pela produção, né? Seja o seu público, que é um debate, seminário, conferência, vai analisar principalmente o conteúdo. Porque o conteúdo é sensacional, é o importante também. Você desenvolver conteúdo. É você mostrar que você realmente domina, que você cita autores, cientistas. É você demonstrar que você conhece um pouco de cada matéria. Que você conhece história. É claro, a matéria que você vai estudar, o que você precisa ali citar ali no texto discursivo,
é importante que tenha a ver com o tema. Então, todo o seu conhecimento, tudo que você for acrescentar no texto, tem que ter vínculo com o tema. É de suma importância. É não fugir do tema. Então, dissertativo, você vai estudar para fazer uma redação e vai se preocupar no que se refere à persuasão. Como convencer? É como fazer com que o seu público tenha vontade de ficar do início até o fim da sua fala, do seu texto escrito. Então, é importante a questão da persuasão, porque não adianta você produzir um texto, mas você não consegue convencer pelo fato de não ter conteúdo, pelo fato que deixou explícito a falta de ortografia, ou classe gramatical, ou sintaxe, ou a falta da coerência, as pontuações. Então, quando você consegue prender o autor, quando você consegue prender ali o leitor, melhor dizendo, você consegue ali interagir. Você consegue ganhar o público. As pessoas vão ser beneficiadas. Elas vão conseguir compreender por causa da persuasão. E a persuasão é quando você ali convence. E para você convencer, precisa de uma lógica. Precisa não só você mostrar o fato, mas sim mostrar o que o seu tema que você defende ou que você é contra, você precisa de elementos que reforça a sua tese, o seu assunto, o que você aborda, o que você apresenta. Você precisa reforçar. E a única maneira de você reforçar é por meio de provas, pesquisas científicas. Você consegue demonstrar para o seu público que aquele texto tem persuasão. Persuasão é quando a pessoa tem o interesse de ficar até o final. Após ler a introdução. Então, quando ela sente ali aquela vontade de... Quando aguça aqui a curiosidade, como que será o final? Como que vai ser a conclusão? Qual o resumo? Quando a pessoa ela tem essas perguntas dentro de si, é porque você conseguiu persuadir. E o elo não foi quebrado. Então a pessoa ela vai ler a introdução, o desenvolvimento e a conclusão.
Porque o seu texto é um texto chamativo. É um texto que desperta curiosidade. É um texto que a pessoa lê e aprende muito. Com palavras curtas, objetivas, claras e de fácil entendimento. Os livros mais comprados na livraria são livros assim. Então, quando você consegue atingir o seu propósito, que é a persuasão, você consegue ter um resultado positivo na produção textual, dissertação. Como pode aparecer na sua prova? Texto dissertativo, dissertação. Pode apresentar dessa forma. E como que pode apresentar na minha prova de concurso público ou Enem ou para outra finalidade? Esse tópico, ele vai aparecer. É você analisar um texto dissertativo e a banca examinadora te perguntar ali se o autor daquele texto ele é contra ou a favor do tema proposto pela banca examinadora. A banca examinadora pode te perguntar vários textos e você ali identificar qual é o texto dissertativo. Ela pode colocar texto descritivo, texto dissertativo e você localizar qual é a opção de texto dissertativo. E pode ser cobrado na produção textual. E na produção textual, você já vai saber qual é o perfil de um texto dissertativo. Então, ela vai ali propor um tema e você vai desenvolver de acordo com as normas gramaticais. Quem estuda esse tópico, é importante você estudar o significado das palavras, para você empregar a palavra de forma adequada. É importante você estudar também a questão dos conectivos, né? Qual é o conectivo que apresenta temporal? Qual conectivo que apresenta causa, finalidade? Importante você também se aproximar, se aprofundar no estudo de preposições. Quando você tem esse entendimento, esse conectivo, ele apresenta tempo, causa. Quando você tem essa noção, e os verbos também, presente, passado, futuro. Então, quando você entende cada detalhe que pode construir uma ideia adequada, uma construção de uma frase para cada ocasião, é construir uma frase certa para aquele momento, para
para aquela hora, você consegue construir um bom texto. Agora, quando você troca o conectivo, você tem a intenção de transmitir passado e você colocar um verbo no presente ou conectivo no presente. Então, você pensa que vai transmitir uma determinada ideia, mas vai ser outra ideia, completamente diferente. Então, para você construir uma frase da sua forma, o que você realmente quer, é necessário você realmente compreender os conectivos, os verbos, semântica. Uma palavra, quando você tira uma palavra e substitui por outra palavra, muda o sentido. Muda a causa, muda a consequência, muda o objetivo. Por isso que a banca examinadora coloca lá no conteúdo programático do edital emprego das palavras. E cai muito também essa questão de conectivos. Muitas pessoas pulam, né, essa parte do edital dos conectivos, mas é de suma importância para uma construção de uma frase, uma construção de um texto, uma construção de um diálogo. Então, os conectivos, você que quer produzir um bom texto, você investir em estudar os conectivos e os seus significados, sinônimo, antônimo, parônimo, homônimo, é importante. Tem banca examinadora como a FGV, gosta muito, cai muito essa questão de semântica. Então, aquela pessoa que não gosta de estudar semântica e se depara com uma banca examinadora, como mencionada, não consegue ali ter bons resultados. Então, você que vai estudar para português para concurso público, redação, entenda, redação é construção e construção requer atenção, porque você vai construir algo. Era para você utilizar uma ferramenta e você utilizou outra, o efeito vai ser contrário. O efeito não vai ficar bom. Então, você que vai construir um texto, saiba que a construção é de suma importância no que se refere aos conectivos. Você quer construir uma ideia, então essas ideias, elas têm que estarem amarradas. Você precisa costurar as ideias. Então, quando você entende que tem uma tese para apresentar, então você precisa ali convencer o público, convencer ali quem vai avaliar o seu texto. Por quê? Porque tipo de texto dissertativo, as pessoas, elas vão obter conhecimento, obter ali uma informação. Então ela sabe que ela vai compreender um assunto. Então, para compreender algo,
nada melhor do que você citar os bons, os pesquisadores, autores, cientistas, mostrar o seu campo de conhecimento, que é amplo. Então você consegue fazer isso com sutileza, com leveza, sem sair do tema. E você ainda consegue mostrar qual a relação desses acréscimos de conhecimento, de campo, de pesquisas, sem sair do tema. E isso é importante. É você seguir a linha de raciocínio do tema na introdução, que é quando você vai lá iniciar, que vai ter ali a ideia central, o que vai ser desenvolvido, vai ser a partir da introdução. A introdução, você vai ter ali a ideia central. A ideia central vai ser desenvolvida no segundo parágrafo, no terceiro parágrafo, no quarto parágrafo, até a conclusão. E cada parágrafo vai ser uma abordagem, um tópico que vai estar ligado ao tema, a ideia central da introdução. Depois que você desenvolveu, você disse ali, você inicia uma determinada abordagem com a ideia central e você explica a importância dessa abordagem. Você vai explicar o porquê do desenvolvimento do tema. E depois você vai dizer a causa. Você vai dizer o tempo. Vai dizer duração. Acrescentar o seu campo de pesquisas. Deixar em evidência. E a conclusão, você vai ali mostrar que por que você é contra, por que você é a favor, e apresentar o que pode melhorar, o que pode contribuir. Se a pessoa pensar como você apresentou ali naquele texto. Então você apresenta ali, você diz ali se você é contra, se você é a favor. Você apresenta o seu relato. Relato que eu digo não é algo assim em primeira pessoa. É algo comum. Por exemplo, como é de conhecimento de todos. Então, é sempre em terceira pessoa. Nunca dizer eu faço, eu digo, eu proponho. Sempre em terceira pessoa. É você ter um posicionamento mediante uma visão global que todos têm, que um é a favor e outro é contra. E você vai estar em um desses grupos, se você é a favor, se você é contra.
Tem muitas pessoas que são a favor da cota racial em concurso público. Tem outras pessoas que são a favor. Então, perceba que é um tema de discussão da sociedade. Então, você vai se posicionar nesse texto. Você faz parte de qual grupo? Que é a favor ou que é contra? Então, você vai se posicionar mediante um assunto, uma temática de uma coletividade. Então, não é algo exclusivo, específico. Você vai apresentar sempre em terceira pessoa. É por esse motivo, é por essa razão. Quando você se posiciona dessa forma, você mostra para as pessoas que vão ali avaliar que você está preparado, preparada para assumir um determinado cargo, porque você atendeu o conteúdo programático do edital. Então, textos dissertativos. Esse foi o nosso tema aqui, que é aula maravilhosa, português para concurso público, tipos de textos dissertativos. Como aderir o material, professora? Gente, eu vou falar a forma de você aderir o material de apoio. Vamos encerrar o nosso tema. Se você quer informações de como aderir material para você aprender como construir texto, como construir frase, como dissertar, como convencer, como tirar uma nota 10 no Enem ou em concurso público. É só você entrar em contato com o número 21 966 16 22 12. É só você entrar em contato com esse número e fazer a sua solicitação. Você também pode solicitar através do Instagram, Gramática com Viviane Martins. Professora, como que eu posso te prestigiar? Enviar um presente? Gente, lá no meu Instagram tem um CEP, é só você enviar para esse local, e colocar lá o nome Messias e Viviane, que eu vou abrir aqui uma live ou um vídeo e vou mostrar para a turma do Avante aqui. Gente, ótima aula. Você que pretende fazer prova para concurso público e precisa desse tópico para produzir texto ou para ter entendimento para a prova objetiva. Gramática com Viviane Martins, avante! Até a próxima!